Olá pessoal, tudo bem? Cadê o G? Para mais um vídeo para vocês. E pois é, pessoal, vamos imaginar uma cena, né? Ano de 1996, uma festa chique, cheia de diplomatas, gente importante na embaixada japonesa em Lima, no Peru. De repente, o que era uma celebração se transforma num pesadelo. Por 126 longos dias, o mundo inteiro ficou de olho, prendendo a respiração. Essa é a história da crise dos reféns de Lima. E logo de cara, a mensagem dos sequestradores foi essa aí. Direta, né? Sem rodeios. Ou o governo cedia, ou todo mundo ali dentro ia pagar o preço, né? Desde o primeiro minuto ficou claro que não haveria meio termo. A situação era de vida ou morte ali. Mas para a gente entender ali como as coisas chegaram nesse ponto extremo, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos voltar um pouco no tempo e olhar para o cenário do Peru nos anos 90. Claro, entender quem era o grupo por trás de tudo isso, o MRTA. Então, o que era o MRTA? Era um movimento revolucionário Tupac Amaru, um grupo marxista, né? Eles se inspiravam em figuras como Che Guevara e líderes indígenas históricos. Basicamente se opunham ao governo, que eles viam como corrupto, e a crescente influência estrangeira na economia do Peru. E aqui tem um ponto crucial. O Peru tinha outro grupo guerrilheiro muito mais famoso e, francamente, muito mais temido, o Sendero Luminoso. Eles eram conhecidos pela violência indiscriminada, né? Já o MRTA tinha uma abordagem diferente. A deles era mais focada, né? Mais simbólica. Miravam na elite para fazer barulho político ali. E foi essa a tática que culminou na crise da embaixada. Com esse acontecimento, pessoal, vamos voltar para aquela noite, 17 de dezembro de 1996. A noite em que a diplomacia, né, foi calada pelo som de uma explosão. A execução do plano foi, assim, cinematográfica, né? Pensa só, guerrilheiros infiltrados como garçons, armas escondidas dentro de bolo de aniversário e uma explosão abrindo o caminho, né? Foi um ataque surpresa, totalmente coordenado. A segurança simplesmente não teve chance de reagir. 600 pessoas é um número que impressiona, né? Não foi um sequestro pequeno, foi em larga escala, né? E, claro, isso capturou a atenção do mundo inteiro, né? E a lista de reféns não foi nem um pouco aleatória. Cada nome ali era uma peça-chave. Então, embaixadores, ministros, juízes da Suprema Corte, até a mãe e o irmão do presidente Fujimori estavam lá. Então, foi um ataque direto ao coração do poder, pensado para colocar, né, a máxima pressão possível no governo. Então, com o mundo olhando para Lima, começou um jogo de paciência perigosíssimo. Foram 126 dias de tensão, negociações fracassadas e, nos bastidores, né, de preparativos secretos para uma guerra. O MRTA foi liberando algumas pessoas, como mulheres e convidados que eles consideravam menos importantes. Mas eles mantiveram esse núcleo duro aí, né? 72 pessoas. Esses eram os reféns de alto valor, né? A principal moeda de troca deles. As exigências deles iam muito além de só libertar os seus companheiros presos. Eles queriam uma virada de 180 graus nas políticas econômicas neoliberais do presidente, né? Eram políticas que até estabilizaram a economia, mas que também aumentaram a desigualdade social. Então a TAG era um protesto sobre um sistema inteiro, né? E aí ficou um impasse, né, pessoal? De um lado, o MRTA tentando ganhar tempo, né, usando a mídia, forçando uma negociação. Do outro, o governo Fujimori, que publicamente dizia não vamos negociar, mas que por baixo dos panos já estava preparando uma solução militar. Uma verdadeira guerra, né? E depois de 4 meses, pessoal, a paciência do governo peruano acabou. E aí a decisão foi tomada. A crise ia ser resolvida na força. E o plano para isso ganhou um nome que entraria para a história, né? Operação Chavin de Huántar. O sucesso da operação dependia de informação. E para conseguir essa informação, eles foram criativos. Microfones e câmeras minúsculas foram contrabandeados para dentro da embaixada, né? Como? Escondidos em livros, garrafas de água e até num violão. Cada palavra, cada movimento dos sequestradores era monitorado de perto. E a ação foi incrivelmente rápida. As explosões e os ataques simultâneos por vários pontos pegaram os terroristas totalmente de surpresa. Eles não tiveram tempo para nada, nem para pensar em executar os reféns, né? Em pouco mais de meia hora, a crise de 126 dias tinha acabado. E aqui está o resultado final, né? Em vidas. Todos os 14 guerrilheiros morreram. Tragicamente, um refém e 2 dos comandos também perderam a vida na operação. Para o governo foi um sucesso absoluto, mas um sucesso que teve sim um custo humano. A operação foi aplaudida no mundo todo como um auto de coragem, um triunfo contra o terror, né? A consequência imediata foi essa aqui. A popularidade do presidente Fujimori disparou, né? De um dia para o outro ele virou herói nacional.
aquele que enfrentou o terrorismo de peito aberto e venceu, né? Recapitulando então, de um lado, não há dúvidas de que a operação foi um sucesso tático impressionante. Ela cumpriu seus objetivos, né? Salvou quase todos os reféns e na prática acabou com a ameaça do MRTA no Peru. Isso é um fato. A questão que fica é essa, né? Uma operação pode ser ao mesmo tempo um ato heróico e um crime de guerra? Talvez não exista uma resposta fácil para isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!